Tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando ela orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. E Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor na lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando ela orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Glória a Deus, aleluia. É o mesmo e não mudou. Glória a Deus. É o mesmo e não mudou. Agradeço a Deus, em nome de Jesus. Venha ver os caminhos que trilhei pra chegar até aqui, o quanto que chorei. Muitas vezes madruguei atrás do pão correndo, outras vezes chorando e sofrendo. Eu vi o sol nascendo, eu vi o sol nascendo.
menos só uma senha. Se Deus te fez uma promessa, pode crer que Ele é fiel para cumprir a sua vida. Vamos adorar o Senhor com o louvor de 535 da nossa área. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares. Todo o universo vem por te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória Glória a Deus. Glória a Deus. Nos dê paciência, ó Senhor, para sermos mais tolerantes, paciência para sermos mais amorosos, paciência, ó Senhor, para sermos mais convictos, ó Senhor, de tudo aquilo que o Senhor revelaste pela Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nossos ouvidos, olhos e boca sejam ungidos para falar e ver e ouvir somente aquilo que o Senhor quer. Meu Senhor, brinda-nos, meu Pai, de todas as flechas malignas do inimigo.
lanças e dardos inflamados. Meu Senhor, seja o nosso escudo e nosso broquel. Guarda-nos, meu Pai, de todos os malefícios desta vida. Nos dê entendimento e capacidade para suportar as provações, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, coloque palavras em nossa boca para falar com aquele que mais precisa, meu Pai, de libertação, salvação. Meu Senhor, levanta homens e mulheres, meu Pai, dedicados à Tua obra, Senhor, para lançar mão do arado e não olhar para trás, Senhor. Para reconhecer, ó Pai, que não há conforto no Evangelho, mas sim porta estreita e caminho estreito. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, unja-nos, meu Pai, com o Teu poder. Derrame dos Teus dons espirituais pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de cura, dom, meu Pai, do Espírito Santo, para a operação de maravilhas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Obrigado por ter nos trazido aqui, nos fazer ouvir a Tua voz. Nos dê entendimento e revela os Teus segredos àqueles que o temem e acampa os Teus anjos ao redor. Pai, em nome de Jesus, cumpra-se a Tua palavra, os Teus mistérios sejam revelados e saiamos daqui cheio, meu Pai, da Tua presença. Assim nós Te glorificamos, Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Entrai pela porta estreita. Irmãos, aqui está fazendo uma analogia, no entendimento. Eu gostaria de falar a respeito de como você faz para tornar real o cristianismo em sua vida. Tema da mensagem hoje, como se tornar real o cristianismo. Ontem nós aprendemos como dar vida à palavra. Hoje, como tornar real o cristianismo, irmão, em nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos o cristianismo de ouvir dizer das pregações, nós ouvimos cristianismo pela boca de pessoas, mas como realmente tornar o cristianismo real em nossas vidas? Nós temos que, primeira coisa, alinhar nossas vidas à palavra de Cristo. Se eu quero ser um cristão verdadeiro, eu tenho que alinhar a minha vida à palavra de Cristo. Depois eu tenho que confessar. Irmãos, nós temos um mau costume, vindo das igrejas mais antigas, a respeito de confissão, como se eu estivesse de frente para o sacerdote e vou confessar os meus pecados. Confissão não é só confessar pecados. Tudo que você fala, afirmando, determinando, testificando, é confissão. Eu não confesso somente coisas ruins, eu confesso coisas boas também. É que no Brasil, infelizmente, entende-se que o conceito de confessar é só confessar pecados. Eu posso falar o que eu estou falando aqui, eu estou confessando, estou afirmando, reafirmando algo que eu tenho convicção disso. Isso é confissão. Então, irmãos, o estreito é algo apertado, o largo é algo espaçoso. Para quem quer entrar no céu é no aperto. Porque, irmãos, não existe somente uma porta estreita. Tem um caminho para chegar até essa porta. O caminho também é estreito. Então você anda no caminho estreito, um caminho que você não faz o que você quer. Você faz aquilo que tem que ser feito. E se você vai analisar e estudar sobre as pessoas que tiveram sucesso, não só na vida cristã, mas sucesso na sua vida secular, essas pessoas de sucesso são pessoas que não fizeram o que elas queriam fazer. Elas fizeram aquilo que tinha que fazer para chegar a um objetivo, chegar a uma finalidade. Teve um planejamento, teve um estudo, uma análise, teve um esforço, teve um preço a ser pago para ter sucesso. Então esse sucesso é alcançado com esforço, com caminho estreito, com a porta estreita. Quem faz o que quer é porta larga. Quem faz a própria vontade é porta larga, caminho largo. Mas quem quer sucesso é caminho estreito, porta estreita. Se você está com um grande negócio e você começa a gastar com o que você quer, você acaba jogando dinheiro fora, você acaba tendo prejuízo e na falência. Então, o que é riqueza? É acúmulo de capitais. E para você acumular capitais, você não faz o que você quer. Você faz o que tem que ser feito para alcançar um objetivo almejado. Amém? Então, assim, irmãos, o cristianismo do caminho largo não leva ninguém para o céu. O cristianismo do caminho largo e de porta larga não leva Deus a nos ouvir. O cristianismo de caminho largo e porta larga não tem resposta de Deus. Não vê milagres, não vê sinais, não vê maravilhas, porque você faz a sua própria vontade. E Deus tem um pré-requisito para você ser ouvido e respondido. Isso chama-se obediência. E quando você resolve obedecer a Deus, você deixa a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E isso é caminho estreito. É caminho estreito e porta estreita. Essa é a condição. Existem pré-requisitos para Deus nos ouvir e nos responder. Sem obediência não tem nada com o Senhor. Então, irmãos, por quê?
Muitas das vezes nós olhamos para nossas vidas, parece que muitas das vezes é muito difícil você encontrar Deus na hora que a prova está apertando. Parece que Deus não te responde, parece que Deus não fala com você, parece que usa pessoas para falar com todo mundo, mesmo com você não toma posse da vitória e nunca alcança, você vê irmãos do lado sendo abençoado, irmãos recebendo milagre, e você nada, e parece que Deus não existe, parece que Deus não está te ouvindo, se é que Ele existe, você começa a ficar em dúvidas, porque há muito tempo você está aguardando algo e que você não vê acontecer. Então isso aí é por quê, irmãos? Porque Deus trabalha com prioridades. Você sabe qual que é a prioridade na sua vida? Para os seres humanos, 4 homens carregando um paralítico, a prioridade era curar aquele homem da paralisia. Mas quando foi descido na presença de Jesus, Jesus tira essa prioridade humana e coloca uma prioridade divina, que é salvar aquele homem. Os teus pecados te são perdoados. Irmãos, primeiramente, em vez de curar a pessoa que todo mundo queria, os 4 homens que trouxeram paralítico queriam a cura da paralisia. As pessoas que estavam assistindo queriam a cura da paralisia. O próprio homem, quem sabe, queria a cura da paralisia, mas só que o Senhor olhou no coração, porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor, porém, olha para o coração. E como o Senhor olha para o coração, Ele olha para o interior da pessoa, e o que ela mais precisa, o que é prioridade para essa pessoa é a salvação. Então, quem sabe você não recebeu o que você deseja, porque Deus tem outras prioridades mais importantes para você do que você imagina. Deus não te deu porque esqueceu de você. Deus não fez o seu milagre ainda porque Ele está tratando com você. Não pensa assim. Deus tem prioridades que talvez não seja para você prioridade, mas o que é para Ele prioridade é melhor, você talvez não entenda agora, vai entender depois. Então, e como você pode ter certeza de que Ele está de fato interessado em seus problemas? Porque se Ele interessa em você, vai o pacote junto, os seus problemas também. Essa é a preocupação, Ele te ama e deu a vida do seu filho por você, não tem uma prova maior de amor do que essa, então está comprovado que Ele interessa por você, e quando interessa por você, vem um pacote junto, vem seus problemas junto também, mas Ele interessa pela sua alma, pela sua vida. Então quem está preso na cadeia, pergunta, Senhor, quando é que eu vou sair daqui? Quem está passando fome, Senhor, quando é que eu vou ter comida? Quem está doente, Senhor, quando é que eu vou ter saúde? Porque nós colocamos nossas prioridades conforme aquilo que nós mais desejamos. E às vezes nós desejamos aquilo que nós mais necessitamos. Mas será que nós temos consciência de que a prioridade de Deus é outra? Irmãos, as nossas perguntas dependem do local, das circunstâncias, do que nós estamos vivendo. Mas temos que analisar o propósito de nós estarmos neste mundo. Qual que é o seu propósito aqui nessa terra? O que Deus quer para você aqui na terra? Qual é a missão que você está fazendo para Deus? Qual é o serviço que você está fazendo para Deus? Qual é a obrigação que você assumiu na obra de Deus? O que é que Deus quer que você faça na terra? Você tem consciência disso? Você tem certeza que você está realmente fazendo aquilo que Deus quer que você faça? A vida tem um propósito maior do que o sucesso financeiro. A vida tem um propósito maior do que o seu sucesso conjugal. Deus tem para a tua vida um propósito maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. Um propósito espiritual. Então, irmãos, os incrédulos, sim, são lançados no inferno. Mas as pessoas deixam de acreditar porque não receber aquilo que deseja. E deveria ser o contrário. Irmãos, se Deus é Deus na sua vida, você deve amá-lo mesmo que você não receba nada ou até que Ele te tire algo. Você tem que amá-lo da mesma forma. Se você relaciona com Deus, dependendo daquilo que você tem que receber, o seu amor é falso, é interesseiro, não é verdadeiro. Eu sempre falo para os irmãos, imaginem se eu tivesse casado com a minha esposa porque o pai dela tinha uma grande fazenda. Lembra que eu falei isso? Se eu tivesse casado com a minha esposa porque o pai dela tem uma grande fazenda, ela seria herdeira dessa grande fazenda. E depois de 5 anos casado, ela descobre que eu casei por interesse. Ela ficaria muito triste, muito magoada. Assim também é Deus. Fica muito magoado quando você vem até Ele só por interesse e não por amor. Ele fica triste, entristece. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Ele se entristece, a pessoa, o Espírito Santo se entristece.
porque nós não podemos ser interesseiros. As nossas bênçãos aqui terrenas são apenas consequências daquilo que nós buscamos no Espírito, do reino celestial. Então, irmãos, olha bem, Jesus deixou muito claro a escolha. Vou entender uma coisa aqui. Teve um pai que disse assim para o seu filho, uma história diz que o pai disse assim para o seu filho: filho, eu tenho uma proposta a fazer para você, meu filho. Qual que é, pai? Pode falar. Eu quero que você faça de conta que eu sou um multimilionário. O senhor multimilionário? Faça de conta que eu sou um multimilionário. E eu vou te dar $1 milhão para você gastar durante um ano com o que você quiser. Olha, irmãos, dólares, só você imaginar, 5 vezes mais do que o nosso dinheiro. Vou te dar $1 milhão para você gastar durante um ano. Só que durante esse um ano você vai morrer na câmara de gás. Você quer $1 milhão para você ir para o mundo, e você curtir o mundo, e você todos os prazeres que você quiser, os passeios que você quiser, o que você quiser gastar. $1 milhão, mas depois desse um ano, gastando esse $1 milhão, você tem que morrer na câmara de gás. Tem que entrar na câmara de gás para você morrer. Você quer $1 milhão? Claro que não, pai. Até que eu pensei em pegar esse $1 milhão e vazar, e sumir. E o senhor nem ia me encontrar mais. Mas eu estou dizendo para você na impossibilidade de você fugir. Então eu quero dizer assim: você quer esse $1 milhão para você? Quer ou não quer? Não quero, pai, não quero $1 milhão. Assim também é a proposta de Satanás, meu filho. Você pode fazer o que você quiser. Faz o que você quiser neste mundo. Porta larga, caminho largo. Você faz do jeito que você quiser, a sua vontade impera. E depois no final você é meu no inferno, como você quer. Assim que funciona, irmãos, nossa vida. Olha bem, quando nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor, demora às vezes para você ter prazer na lei do Senhor, porque você trocar os prazeres. Por exemplo, se você é dependente de drogas, e aí você vai, que nem eu te conheci uma vez um amigo meu, que ele falou assim: Nivaldo, estou tentando de tudo para deixar a cocaína, mas eu ando com os docinhos no bolso, a hora que vem aquela vontade assim, eu ponho a bala, substituindo prazeres, sabe? Você conseguir substituir os prazeres da carne pelos prazeres da coisa do Espírito, porque até então, no começo a pessoa renuncia por um esforço, com a luta, com a dificuldade, mas quando ele passa a amar o Senhor, não vai fazer por obrigação, não vai fazer porque o correto, porque alguém está me ajudando, e tem que mostrar para esse alguém, não vou fazer o correto porque o pastor está vendo, não, vou fazer o correto porque eu amo o Senhor e não quero entristecê-lo, eu amo tanto o Senhor que não quero magoá-lo. Tem que amar o Senhor. Então qual que é o motivo? Qual que é a causa, a razão de você estar aqui? Por que você está aqui? Porque você precisa de um milagre, você precisa de uma bênção, você precisa de uma vitória. É por isso que você está aqui. Você está aqui porque você fez propósito com Deus e agora tem que cumprir, é isso? Você está aqui: como é que eu faço, irmão Nivaldo, para amar esse Deus, para não vir aqui só porque eu preciso de algo? Eu quero amar, quero servir a Deus como Ele quer que eu sirva. Para amar a Deus é fácil: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não ser aquele que me ama me obedece, aquele que ama me submete. Então você passa a conhecer a Escritura Sagrada e a obedecer, que esse amor virá no seu coração. Então, irmãos, olha bem, se você viver 70 anos da maneira como lhe prover, como quiser, se você não alinhar a Escritura, eu lembro, irmãos, perfeitamente que Piper pregou assim nos Estados Unidos. Ele pregou a palavra de Deus, pregou, as pessoas vieram à frente, aceitaram Jesus, depois as pessoas retornaram para os seus assentos, e ali sentados, mas um homem ficou na frente, sentado como se fosse num banco aqui da frente, sentado e falando assim: desperdicei. Esse homem tinha aproximadamente 70 anos. Ele falou assim: desperdicei. Aí John Piper perguntou para ele assim: por que o senhor está falando isso? Como que é tão bom entregar-se verdadeiramente ao Senhor? Todos esses anos, tudo que eu vivi, minhas experiências, minha formação, o que eu ganhei, o que eu gastei, de nada isso valeu a pena. Não há um prazer maior do que este. Me entrego completamente ao Senhor. Hoje eu tenho uma paz que ninguém pode me dar. E então, como desperdicei. Irmãos, quem não faz uma entrega completa, quem não tem um alinhamento da sua vida com a palavra de Deus, quem não tem prazer nisso, está desperdiçando tempo. Está desperdiçando tempo.
Olha quanto dinheiro que você já gastou, que você jogou fora. Olha quantos amigos que não serviram para nada, que você fez vínculos afetivos indevidos, que não serviu para nada. Olha quantas negociações fora da presença de Deus que deu errado. Irmãos, olha o que você já fez no passado, olha o que já aconteceu com a sua vida, olha as consequências dos seus pecados, o que você sofreu. Olha só as gravidezes indesejadas, olha só aquele relacionamento que foram destruídos, olha só o que aconteceu com as consequências. Valeu a pena as consequências do pecado? Irmãos, alinhe a sua vida na retidão da palavra de Deus e depois confesse isso. Se você não fizer isso, você terá dificuldade para ter intimidade com o Senhor. Olha bem, eu sei que ninguém ia glorificar Deus mesmo. Então, irmãos, um homem entrou um dia no escritório. De um pastor e falou assim: eu não quero mais servir a Deus. Estava esperando Deus curar minha esposa. E eu falava para ela: meu amor, você vai ser curada. E todo dia eu falava: fique em paz, Deus vai te curar. Eu creio que Deus vai te curar. E agora ela morreu. Não tenho mais motivo para servir a Deus. Sabe por quê que ele não alcançou a vitória? Porque a servidão dele dependia do que Deus desse para ele. É um relacionamento interesseiro. Irmãos, se você não serve a Deus, você não viver para servir a Deus, você não serve para viver com Deus. Irmãos, a servidão é o segredo do sucesso. Se Jesus no deserto serviu ao Pai, está escrito. Depois que ele serviu, os anjos vieram no final, Satanás foi embora e os serviram, Mateus 4. Então, irmãos, se nós não servimos a Deus, não somos dignos de ser servidos por Ele. Assim que funciona. Irmãos, olha bem, você sabe, Satanás conhece o ser humano há mais de 3.000 anos. Conhece a sua estrutura, conhece os seus desejos. Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que você pensa, sim. Ele subjuga o que você pensa. Por quê? Pelas suas atitudes, pelos seus hábitos. Ele não vê, não sabe, não ouve o que você pensa, mas ele sabe o que você faz e ele joga verde para colher maduro para saber o que você pensa, suas intenções, por todos os seus hábitos. Então ele conhece a sua estrutura, sabe qual que é a sua fraqueza, ele sabe qual é a sua limitação, ele sabe onde te tomar, ele sabe qual palavra colocar na boca de alguém para te machucar, ele sabe qual a circunstância na sua vida que ele pode colocar pedra de tropeço para te desviar, ele sabe o que te deixa irritado, ele sabe o que vai causar divisão, ele sabe quais são as palavras que vão te ofender, te machucar, rasgar o seu coração, ele sabe disso, e ele está disposto a destruir a sua vida. Não brinca com ele, ele é mais forte do que você, mas o nosso Deus é mais forte do que ele. Aquele que não tem Deus de verdade sofrerá as consequências. Aquele que não tem Deus de verdade vai submeter às influências negativas. Aquele que não tiver Deus de verdade, não tiver uma verdadeira conversão, não tiver verdadeiramente alinhado a sua vida à retidão da palavra de Deus e não confessar esse relacionamento, vai sofrer muito mais, porque estará na porta larga, caminho largo. Porque quando você alinha a sua vida a palavra de Deus, viver na retidão dessa palavra, você irá renunciar, irá pagar o preço, irá sofrer. Mas eu pergunto, todo mundo está disposto a sofrer? Todo mundo está disposto a pagar o preço pela causa do Senhor? Todo mundo está disposto a sofrer de vontade, não ceder à tentação? Todo mundo está disposto a fazer sacrifícios diários para o Senhor? Irmãos, olha bem. E ele falou assim: não quero mais saber de servir a Deus. A minha esposa acaba de falecer. Eu tenho lido nas Escrituras que tudo que pedis em oração, crendo em receber, tê-lo-eis. Eu creio que eu ia receber. E minha esposa morreu. Eu falava para ela todos os dias: não se preocupe, meu amor, você não irá morrer. Você falou de você mesmo? Porque Deus mandou você falar isso? E o pastor perguntou para ele: mas agora ela está morta, e eu não quero mais nada com Deus, acabou-se. Esse homem estava decidido a não servir mais a Deus. Ele falou assim: eu não quero mais servir a Deus. E o pastor falou assim: você nunca serviu a Deus. Como é que você vai deixar uma coisa que você nunca fez? Quem serve a Deus não pensa assim. Quem serve a Deus não pensa assim. Deus mandou você falar para ela que ela ia viver? Deus não mandou, você falou de você mesmo. Olha bem, irmãos, isso é muito sério.
Tem muitas pessoas que acham que desviaram da igreja, e eu falo que muitas delas não desviaram, porque nunca tiveram na igreja de verdade para poder desviar. A Bíblia diz que aquele que conhece a Deus não permanece no pecado. Se você peca, você não conhece a Deus de verdade. Então primeiro você conhece a Deus, depois você confia em Deus, depois você confessa a Deus. Então, irmãos, olha bem. Este homem tinha fé? Não. Ele não conhecia Deus de verdade. Então, irmãos, para você ter fé, temos que confessar, temos que conhecer a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Aqui você fala assim, eu conheço o irmão Fogaça. Conhece o irmão Fogaça? Pastor Nivaldo, prazer, irmão Fogaça. E eu cumprimento o irmão Fogaça. Aí eu saí por aí, eu conheço o irmão Fogaça, porque alguém me apresentou o irmão Fogaça. Isso é conhecer no português. Eu conheço ele porque alguém me apresentou ele. Eu conheço ele porque eu já conversei com ele na igreja. Então eu conheço o irmão Fogaça. Para Deus, não. Aquele que conhece a Deus não peca. Quem não peca, conhece a Deus. A Bíblia diz, irmãos, se você pegar aqui, 1 João capítulo 3, verso 6. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não ouviu e nem o conheceu. Qualquer que peca, não ouviu e nem o conheceu. Porque se você o conhecer de verdade, você não tem coragem de pecar na presença dele. Porque se você o conhece, ele está presente. Você não vai fazer isso cara a cara, frente a frente. Você não vai fazer isso. Então aquele que conhece a Deus é aquele que permanece na palavra. Quem conhece a Deus é quem é obediente. Quem conhece a Deus não é só aquele que conhece a Escritura, mas que conhece e vive a Escritura. Quem conhece a Deus é aquele que submete, aquele que obedece. Esse conhece a Deus. Então aquele que peca, não o conhece, não ouviu. Aquele que peca permanente. É claro que a gente peca, a gente comete erros, e aqui eu falei que não devia, e eu pisei no seu pé, me perdoa. É claro que a gente comete erros. Mas o pecado intencional, que você sabe que é pecado, e mesmo assim você vai lá e faz sabendo que é pecado, você está permanecendo no pecado. Aquele que permanece no pecado, não conheceu e nem ouviu. Então a primeira coisa para você ter fé de verdade é você conhecer a Deus, ou seja, não pecar. Porque se você pecou, você está andando na incredulidade. E se você permanece no pecado, você é incrédulo. Então assim, conhecer a Deus. Segundo, confiar em Deus. Você conhece a Deus porque você o obedece e você confia em Deus. Porque tem pessoas que chegam até a conhecer a Deus, mas na hora que não recebe aquilo que deseja, aquilo que está buscando por muito tempo, não confia em Deus. Confiar em Deus mesmo que você não veja, mesmo que você não apalpe, mesmo que você não toque, mesmo que não materialize, mesmo que você não veja, você tem que continuar confiando nele. Porque, irmão, se o nosso coração não nos condena, ou seja, temos confiança para com Deus. E aí tudo o que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A confiança é importante para você fazer seus pedidos. A confiança é importante para aumentar a sua fé. Então a confiança em Deus. E terceiro, ter comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus é íntimo de Deus. E dificilmente ele vai falar não para aquele que é íntimo dele, aquele que é próximo dele. São os íntimos dele. Assim ele respondeu às orações de Abraão, respondeu às orações de Daniel, respondeu às orações de Elias. Por quê? Porque eram íntimos do Senhor. E por que eles eram íntimos? Por que tinha essa comunhão íntima com o Senhor? Porque eles conheciam a Deus, não pecavam, e porque eles confiavam em Deus, depositaram sua confiança em Deus. Então eles tinham uma comunhão com Deus. Então isso é fé, isso é ter fé. A fé genuína, verdadeira, bíblica, não aquela que eu acho que eu tenho, mas aquela bíblica. A verdade bíblica é que Deus é absolutamente confiável, mesmo que você não receba ou não veja recebendo. Ele é confiável. Mesmo alguns não crendo totalmente na Bíblia, é o único motivo por que não crerem, é porque não o conhece. Quem não o conhece? Aquele que peca. Confiar em Deus é conhecê-lo. Não tem como confiar em quem eu não conheço. Não tem. A confiança em Deus é a primeira coisa que acontece quando você o conhece. E você não terá de produzi-la. A fé genuína, a fé verdadeira, confiar em Deus, não importa o que aconteça, você continua confiando. A fé genuína significa confiança em Deus quando a tragédia se abate. Se com as coisas
ocorrerem as 1000 maravilhas, você está ali confiando. Não ocorreu as 1000 maravilhas, você confia. Perdeu tudo, você confia. Está sofrendo, você confia. Está morrendo, você continua confiando. Esse é o segredo de quem conhece a Deus. Só confia quem conhece a Deus. E só tem comunhão e intimidade com Deus quem conhece e confia no Senhor. Então a verdadeira fé confia em Deus na vida e na morte, e não nas respostas às orações. Vou repetir. A verdadeira fé que Deus quer, a fé bíblica que Deus quer em nós, não, você confia no Senhor na vida e na morte, e não nas respostas às orações da maneira como eu espero. Claro que Deus responde às orações, mas na maneira dele, da forma dele, no tempo dele. E se nós não soubermos fazer essa leitura, vamos ser uma pessoa vitimizada. Ai, Deus não está se importando comigo. Ah, Deus não está olhando para mim. Ah, Deus não quer. Deus está entristecido comigo. Ou Deus não me ouve. Você não pode medir sua espiritualidade pelas respostas às orações. Porque as respostas não vêm, às vezes, do jeito que nós queremos. Vêm da forma que Ele quer. Isso é uma verdade, que muita gente não fala para vocês. A fé genuína vem exclusivamente do conhecimento de Deus e no relacionamento que você tem com Ele. Quando é que você conhece Ele? Quando você não peca permanentemente. Quando você relaciona com Ele. Então, irmãos, o que acontece? Eu posso ouvi-lo. Eu posso ouvir Deus pela leitura bíblica. Posso ir a lugares e fazer coisas com Ele. Posso fazer o serviço missionário. Se você amar a Deus, automaticamente você vai amar as almas. Se você amar a Deus, automaticamente você vai obedecê-lo sem muito esforço. Você vai fazer por prazer. Se você amar a Deus, automaticamente esse relacionamento virá. E este amor vai transbordar para as pessoas em sua volta. Você automaticamente vai amar as pessoas. É o amor de Deus no seu coração que transborda para as pessoas em sua volta. É assim que funciona. Se você amar a Deus, você vai fazer questão das pessoas. Se você amar a Deus, você vai deixar de pedir para você, para pedir para o outro. Se você amar a Deus, você fica feliz quando o outro recebe, mesmo que você não receba. Se você amar a Deus, você vai se importar tanto com as pessoas, que você vai dedicar mais tempo a elas, vai ter pouco tempo para você. Se você amar a Deus, você vai dar a vida pelo irmão, porque não tem amor maior do que este, do que aquele que dá vida pelo seu irmão. Se você amar a Deus, você talvez não receba o que você deseja, mas você fica feliz com a presença dele, que é a melhor bênção que você pode ter. Mas se você amar a Deus, você não vai ler a Bíblia, você vai meditar na Bíblia. Se você amar a Deus, você não vai para a igreja porque você está indo. Você todo dia é conduzido para cá e para lá por Ele. Você permite ser conduzido por Ele. Ele te guia onde você vai. Se você amar a Deus, você não vai ficar triste porque não te deu alguma coisa, porque você já recebeu lá atrás, quando Ele morreu na cruz por você. Quando você lê a Bíblia, quando você ama Deus, você não é feliz só porque Ele te fez alguma coisa. Você é feliz pelo que Ele é e representa na sua vida. Quando você ama Deus, você faz questão de estar com Ele todo o tempo, faz questão da presença dEle todo o tempo. Então você não vai fazer nada que o afaste. O que afasta é o pecado. Irmãos, você não vai ter coragem de fazer nada errado na presença dEle. Quando você ama Deus, você faz por espontaneidade e não porque você só necessita. É claro que a gente vem no começo porque necessita, porque tem gente que nem isso faz. Está precisando de Deus, não vai buscar a Deus. Mas você não pode ficar vivendo nesse relacionamento sempre assim. Eu vou porque eu preciso. Você vai porque Ele já fez por você. Você vai porque você o ama e Ele te amou primeiro. Você vai porque você o serve. Você vai porque tem propósito na sua vida. Você vai porque você tem um relacionamento com Ele. Você vai porque quer estar na presença dEle. É claro, irmãos, que no começo nós vamos por interesse. Não tem como não ir. Eu vim por interesse, eu vim pela dor. Eu vim porque precisava aliviar a minha dor. Eu vim porque queria ficar livre do meu problema. Eu vim porque queria meu problema resolvido, por isso eu vim. Mas eu não podia permanecer assim sempre. Não podia. O ladrão na cruz não foi batizado nas águas e entrou no céu. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado, porque não deu tempo, irmãos. Não deu tempo, já estava morrendo ali. Então, às vezes, nós esperamos morrer na igreja e não fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus quer que nós evangelizemos, Deus quer que nós perdoemos, Deus quer que façamos a obra do Senhor. Deus não quer que fiquemos todo o tempo sentados nesse banco e esperando. Nós estávamos aqui num culto de missões
E eu falei para os irmãos, mandei fazer um monte de folheto da palavra de Deus. Depois que eu falei sobre evangelismo, e aí nós terminamos o culto mais cedo, e falamos que cada um passa ali, pega o seu papel de evangelismo, e o culto vai terminar mais cedo, e todo mundo sai evangelizando. Um grupo vai para cá, outro grupo vai para lá, outro grupo vai para lá. Por quê, irmãos? Porque se nós ficarmos sentados nesse banco, pensando numa atitude egoísta de oração, Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, e não saímos do singular para o plural, ou seja, não preocupamos com o coletivo. Senhor, aquela uma precisa, o outro precisa, aquela outra precisa, aquele outro precisa, aquele mendigo precisa, aquela prostituta precisa, aquele alcoólatra precisa, sabe, aquele mendigo precisa. Se eu não sair da minha arrogância, da minha petulância, da minha ignorância, ou seja, eu querer só para mim, só para mim, só para mim, só para mim, eu saio da Bíblia Sagrada, eu deixo de amar o Senhor, porque tudo no Senhor é coletivo. Pai nosso, né? Venha a nós. Até a oração do Pai Nosso não é no singular, é no plural, é para nós. Venha a nós o teu reino, dê-nos o pão de cada dia, dai-nos hoje. Tudo é nós, mas nós vimos aqui a princípio porque nós precisamos de algo, mas não pode ficar só desse jeito. Daqui você sai para o coletivo, daqui você sai do interesse para o amor, daqui você sai da vingança para o perdão. Tem que sair, tem que mudar, tem que mudar. Então, irmãos, para você receber o dom de Deus, é ir à presença do doador. O propósito primário do testemunho do cristão é falar acerca do amor de Deus. Então, irmãos, o que nós temos que aprender hoje? Já alinhamos, agora que nós alinhamos, saímos da porta larga, caminho largo, para a porta estreita e caminho estreito, já alinhamos nossa vida à vontade de Deus, agora, depois disso, temos que confessar. Temos que confessar. O que é a confissão? Confissão é testificar, confissão é testemunhar. Confissão, irmãos, é você confessar os seus propósitos, ou seja, que Deus tem na sua vida. A sua vida já está alinhada à vontade de Deus, agora você vai falar para as pessoas, você vai testemunhar para as pessoas a experiência que você tem com Deus, o conhecimento de Deus, você vai testemunhar a sua vida para as pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você recebe poder, não para se vangloriar, para fazer teatrinho, show de milagres, não. Você recebe poder de Deus para você testemunhar o que Deus faz. Você leva a presença de Deus onde você vai, e ali Deus faz, você é testemunha do que Ele está fazendo. Amém? Então, a vida cristã chama confissão. Mas no grego, a confissão, no grego, é reconhecimento. No grego é reconhecimento. Confissão é você admitir. Reconheço, admito. Isso é no grego. Então, irmãos, diz o que Deus diz. Ou seja, quando você diz para as pessoas o que Deus já falou, quando você fala para as pessoas aquilo que Ele já falou, você está confessando Deus para as pessoas. Confessando. Quando você fala para as pessoas o seu testemunho de vida, quando você fala para Deus o que Deus já fez na Bíblia Sagrada, as experiências, os eventos, os acontecimentos da Bíblia Sagrada, você está confessando. Isso é confissão para Deus. Então, irmãos, dizer o que Deus diz na sua palavra acerca dos nossos pecados, porque quando você confessa o que Deus falou, confessa o que Deus fez, você tem vitória. Jesus confessou. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele foi lá, pegou na palavra de Deus, Deuteronômio 8:3, e confessou a palavra. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele confessou a palavra, a minha e a sua vitória depende da confissão da palavra contra o mal, contra o problema. Então, confissão é testificar ou admitir o que Deus diz. Por exemplo, você aparece aqui com um sintoma. Está vendo, irmão Nivaldo, como eu estou doente? Está vendo, irmão Nivaldo, o laudo médico, eu estou doente, irmão Nivaldo. Aí eu tenho que ensinar essa pessoa a confessar. Senhor, está escrito que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, levou nossas doenças. Senhor, está escrito, Senhor. Então, o Senhor é uma promessa que o Senhor fez. Pai, eu sou filho da promessa. Eu sou herdeiro de promessa, porque eu sou herdeiro em Cristo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Então, eu sou herdeiro. Pai, o Senhor prometeu, eis-me aqui. Sabe, irmãos, você pega a palavra que Deus falou e você vai confessar essa palavra para você ter vitória como Jesus fez no deserto. Então isso é confissão. Olha bem, lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, diz assim:
E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então nós temos que confessar a palavra. Confessar a palavra de Deus na sua vida. Confessar o alinhamento que você fez da sua vida, a palavra, você confessa para as pessoas. Eu era assim, agora não sou mais porque Deus mudou. Eu não tinha, agora tenho que Deus fez. Eu estava perdido, agora fui achado. Eu estava nas trevas, agora estou na luz. Confessar o alinhamento da sua vida à palavra. Confessar a palavra, o que a palavra fez na sua vida. Quando você confessa, você põe Satanás para correr. Quando você confessa, você tem vitória. Mas é a confissão que Deus quer. Porque tem gente que só confessa a derrota. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele já levou sua enfermidade, mas você tem que requerer isso. Ele já levou suas dores, mas você tem que requerer isso. Ele já levou os seus problemas na cruz, mas você tem que requerer isso. Você conhece Deus através da palavra para você requerer isso. Você confia que essa palavra se cumpre. Você tem esse relacionamento de confissão, Deus e as pessoas. Você tem esse relacionamento de confissão da palavra que Deus fez na sua vida. E aí assim o milagre acontece. Assim a vitória vem. Finalizando, irmãos, Satanás não pode colocar doença no seu corpo, porque o Senhor Jesus já levou na cruz, irmãos, o Senhor já sofreu, porque Cristo já tomou nossas doenças. Todas as enfermidades foram postas no corpo de Cristo e foram levadas em seu lugar. Nós temos que recorrer a isso. Nós temos que ser merecedor disso. Eu tenho que estar alinhado com a palavra de Deus. Eu tenho que confessar para que isso tenha efeito na minha vida. Confissão é afirmar uma verdade bíblica. Confissão é você falar o que Deus já falou. Confissão é você afirmar o que cremos. Confissão é você testificar o que nós sabemos. Confissão é você declarar a verdade de Deus que nós abraçamos. Confessar é afirmar verdades bíblicas, repetir nossos lábios do coração que o Senhor diz nas suas escrituras. Isso é confessar. Quando você confessa as escrituras, o poder de Deus age sobre aquilo que você confessou. Mas se você não viver isso, o poder de Deus não estará na sua boca. Será apenas decoreba de escritura sagrada. Será apenas memorização. Mas se você não vive, mas se você obedece, se você vive, você tem experiência com Deus, e Ele quer que você confesse isso. Amém, igreja? Esse é o segredo de como se tornar real o cristianismo na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé?